Esse é o primeiro episódio do vlog de participando do clube dos livros da Dua Lipa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tem uns vídeos atrás, que foi um pré-vlog, que eu falei sobre o Clube do Livro da Dua Lipa, fiz o convite para vocês, expliquei. Esse é o primeiro episódio do vlog. A minha ideia é viver a experiência que o clube dela, chamado Service 95, oferece a cada leitura, compartilhar com vocês aqui através do vlog, cada leitura que eu fizer. E tem um grupo do Telegram em que eu compartilho com mais detalhes o meu processo, e vocês compartilham de vocês também, participando, consumindo o conteúdo do clube dela, tal, tudo gratuito, obviamente, porque nada é criação minha. A gente está usando todo o material dela, que já é um clube gratuito. A ideia é só que a gente possa se estimular, interagir e ler esses livros que saem, por vezes, fora da nossa bolha literária, fora do nosso, às vezes, pensamento político, ideológico, como uma forma de contraste, de aprendizado, para ratificar seus próprios conceitos, para repensar outros. Eu acho que é uma troca muito inteligente, muito importante e que gera e agrega aprendizados. Acho que a gente tem muito a ganhar assim. Então, o primeiro livro dela é A História de Shug Ben, do Douglas Stuart. Esse livro foi ganhador do The Booker, de 2020, do Booker Prize, que é um prêmio que eu gosto de acompanhar. O autor nasceu e cresceu em Glasgow, que é essa cidade da Escócia, né, norte ali do Reino Unido. Depois de se formar no Royal College of Art em Londres e se mudou para Nova York, onde iniciou sua carreira de design de moda. A História de Shug Ben é seu primeiro romance, que levou uma década para ser escrito e já foi traduzido para 34 idiomas. Achei interessante, vou botar a carinha dele aqui. Então, lá no site dela, acho importante falar para vocês, inclusive, que o site saiu do ar. Eu tava usando agora à noite para poder começar a consumir o conteúdo e compartilhar com vocês, e o site simplesmente tava entrando, de repente parou de entrar. Então, ele tá fora do ar, momentaneamente, com certeza. Mas isso é importante também vocês verem o que acontece, né? Então, no site dela, o que eu consumi de material até agora foi uma pequena reportagem que fala sobre o período histórico lá de Glasgow, o que estava acontecendo. Aqui a gente vai acompanhar o ano de 1981 a 1992 desse personagem, Shug Ben, dos 5 anos dele até os 16 anos dele. E lá o que ele explica é que o momento político era Margaret Thatcher, era a direita conservadora que estava lá, e obviamente a direita conservadora era antissindicalista. E por isso várias fábricas quebraram, e então a gente tem um momento de pobreza importante lá nessa cidade, que era uma cidade industrial, né? Então a gente vai ver, alinhado a essa questão social de decadência da cidade, a decadência moral e financeira dessa família. E aqui a gente conheceu, eu só li os 2 primeiros capítulos, tá? Eu vou colocar a porcentagem que eu tô no dia de hoje pra vocês aqui. A data também, em algum momento eu devo ter colocado, em que eu comecei essa leitura. Que eu tô fazendo com um monte de outra leitura, então não tenho obrigação nenhuma pessoal de ter uma data pra terminar. Eu vou lendo quando é possível, então pode ser que eu demore muito tempo lendo só esse livro. E daí a gente conheceu o Shug. Ele com 16 anos, morando sozinho, num albergue, trabalhando no supermercado, com seus sonhos abortados, assim, né? Com seus sonhos destruídos. Ele queria ser cabeleireiro, mas estava trabalhando no mercado que ele odiava. Como era a relação com as outras funcionárias, mulheres ali, já existia uma questão de um abuso ali delas em cima dele, mas muito velado, enfim. E ele, nesse albergue, condições de higiene muito ruim, compartilhando banheiro, a questão de cheiro do albergue muito importante. Até comentei com o pessoal que lembrou muito Cortiço. Ele tem alguns pensamentos intrusivos, por exemplo, de ficar pensando na pontuação de jogo, de campeonatos, para poder não ficar pensando em outras coisas. Ele volta a esse pensamento recorrente para tirar ele de algum pensamento intrusivo
ruim. O lidar com o corpo, ele se vê muito magro, muito franzino. E a gente vê também ali que ele já tem uma relação financeira com um vizinho que mora nesse albergue, o senhor Darling, que é um senhor mais velho e que paga pra dormir com ele, digamos assim. Então, é um livro pesado, nesse sentido. É muito solitário a vida do Shug. E a gente conheceu também a mãe dele, que é essa mulher deslumbrada. A gente volta pra 1981. Ali a gente tá em 92, volta pra 81, quando ele tinha 5 anos. Ela largou um casamento com um homem muito sério pra um casamento fadado ao fracasso com o Shug. Ela mora com a mãe, com os 3 filhos e o marido. Os 3 filhos são a Catherine, o Lick e o Shug. O Shug pequeno, que é o mais novo. E ela vive um eterno descontentamento sobre as atitudes que ela teve. Ela tem um problema sério com o alcoolismo, ela tem um flashback que ela lembra uma situação com esse marido novo em que ela bebeu e que ele teve um episódio terrível de violência doméstica com ela. Então a gente vê que esse é a rotina e o meio deles ali. E ele trai ela doidado com as amigas dela, enfim. Era mais ou menos isso, essa parte inicial, minhas primeiras impressões. Eu queria ter ouvido a playlist do Spotify e separado para vocês os outros livros que eles sugerem, mas não tá funcionando o site agora. Vou ficar devendo isso para vocês. E pretendo também voltar aqui com 50% da leitura, que aí eu vou ter mais informações e vou sentir como tá indo aqui. Nem quando que eu vim aqui falar sobre Dua Lipa e sobre o seu clube. Eu tô lendo o primeiro livro, que é a história de Shug Ben. Já conversei com vocês um pouquinho sobre como é. E essa história, ela tá ficando muito profunda em diversos sentidos, né? A gente já conheceu a Agnes, que é essa mãe, que a gente conheceu um pouco do passado dela, quem são os pais dela, que ela convivia inicialmente, mas depois ela se muda. Como ela foi criada com muito mimo. Ela foi criada como uma princesinha e aquela coisa, né? As pessoas precisam se frustrar. É normal. A gente precisa de frustrações, já tá? Sabe, gente? Frustrações, ela constrói também pessoas que sabem lidar com o inesperado, com coisas ruins que acontecem. É preciso dizer não, sabe? E ela não foi criada desse jeito. Isso foi coisas que a gente tem conversado lá no grupo, sabe? Então eu tô juntando tanto os meus pensamentos como o pensamento do pessoal que tem conversado lá. Se não sabe, já falei, a gente tem um Telegram que a gente tá lendo esses livros aqui. Você pode tanto começar do início com esse ou os próximos que já estão com as salas abertas para quem quiser ir discutindo. Eu vou tentar passar por todos, tá? Pois bem, aí a gente conheceu a Agnes, a gente conheceu o primeiro marido dela, que era um homem bom. A princípio, né? Pela descrição do nosso narrador em terceira pessoa onisciente aqui, era um homem bom. Mas tem gente que busca o caos, tem gente que quer a destruição. A Agnes parece ser uma dessas mulheres. E a Agnes se apaixona por um taxista do mal. O cara, ele já tem 4 filhos com a outra esposa, ele abandona facilmente todos eles pra ficar com a Agnes. E ele é violento, tá? E ele é um homem que não cria laços com mulheres, né? A intenção, ele realmente cansa da Agnes, porque a questão do alcoolismo dela é muito pesado, a negligência, ela se põe em risco o tempo inteiro, ela põe todo mundo em risco o tempo inteiro. Então ele quer abandoná-la, ele tem um monte de diamante, e ele tira ela de casa, com as crianças, com todo mundo, e com o filho, porque ele tem 2 filhos do outro casamento, e desse casamento tem o Shug, né? Esse menino aqui. Tira pra afastar de qualquer segurança que ela possa ter, porque ele fala, tem um final de capítulo aqui, não basta quebrá-la. Se ele não ia ter ela, ninguém ia ter, tem que destruí-la. E ele meio que
ganha validação em abandonar ela por causa do alcoolismo dela. Gente, o alcoolismo é pesadíssimo. E eles vão morar numa comunidade, digamos assim, muito pobre, muito pobre. Ela se acha a última bolacha do pacote, gente. Então ela não se adequa ali na cabeça dela, né? Porque ela se acha superior, mas ela é abandonada por ele. Inclusive ele volta lá só para usá-lo, com muita violência sempre. E ela não tem nem direito de reclamar. Porque se ela reclama, ela sabe que ele vai embora. E ela não vê que ele vai embora. Então, é uma dependência terrível. Enquanto isso, foquemos no principal. No Shug, que é essa criança aqui. E os outros filhos, que tem a Catherine e o Lick. A Catherine, meu amigo, ela percebe que ela tem que ir embora. E ela vai dar o jeito dela. Aqui começa a ter questões de spoiler que eu não quero contar. Mas ela vai dar o jeito dela de ir embora. Porque ela sabe que ela tem que se afastar. Que essa mãe, ela é destruição e que, sorry, né? Ela gosta muito do irmão, o Lick, né? O irmão consanguíneo, né? Dos dois lados, de pai e mãe. Que é um menino de talento, mas que não... Como, gente, como você sair desse ciclo, né? A gente conversou muito sobre como esses comportamentos podem se repetir, como essas crianças, elas estão numa situação de elas não têm para onde fugir, e que isso pode acabar gerando outras Agnes, outro Shug pai lá, né, o pai do Shug, e como isso vira um ciclo vicioso. É claro que tem gente que sai, senão a gente ia viver a eterna repetição dos comportamentos maléficos de pais nos filhos, e isso nunca ia ter fim. E fato é que algumas pessoas conseguem fugir. Qual é o segredo delas? Não sei. Na minha visão, a Catherine vai ser uma dessas, porque ela literalmente vai embora. Então, ela tenta quebrar o ciclo, sabe? O Lick, não sei o que vai acontecer com ele. E o Shug, coitado, eu já sei o que vai acontecer com ele, porque a gente começa o livro, ele já, né, com 16 anos. E aqui ele vai dos 5 até os 10, onde eu tô mais ou menos. E tem a questão toda do Shug em relação à sexualidade, né? Eles morando nessa comunidade, eles sofrendo muito preconceito. E ele não entendendo nem quem ele é. E ele tentando, o irmão tentando proteger ele, falando que ele tem que ir, tipo, antes como macho e tal. Não dá pra ficar assim. Só que ele é diferente, ele é um menino afeminado, né? E imagine se hoje isso gera tantas questões, tantas discussões. Imagine naquela época, a gente tá falando ali, década de 80. É bem complicado, muito complicado. E eu tenho muita dó dele. E, gente, as bebedeiras da mãe, ele cuidando dela, deixando ela de lado com um balde, uma criança de 8, sei lá, 7 anos, gente. Ele ama tanto essa mãe. Ele tem devoção por essa mãe. É a única referência de carinho que ele tem, né? E ela oferece migalhas de carinho pra ele. E ele deixando ela de lado com o balde pra vomitar, ele se preocupando com a Mas, nossa, gente, mas ela é tão caótica, ela é tão caótica. É lógico que pessoas que passam, acho que só quem vive uma dependência tão grande como essa, quem vive de perto da sua família, consegue entender, sabe? Aqui, é lógico que a gente tem empatia, entende que faz parte de uma doença e tudo, mas é o que eu falei com o pessoal lá no grupo. Enquanto leitores, lendo uma história como essa, ela tem que ser pra gente catártica em diversos sentidos. Ela tem que gerar empatia em nós pra gente entender, e quem vive situações próximas poder reconhecer, e quem não vive poder sentir um pouco, né? Nunca vai ser, mas sentir um pouco, e isso gera, né, como eu falei, empatia. Pois bem, e aqui, enquanto leitores, a gente pode sim apontar dedos, né? Na vida real é muito mais difícil fazer isso, mas a gente pode sim localizar ponto, tentar localizar a gênese do problema, o ponto, tentar pensar, poxa, isso aqui se fosse assim mudaria, se fosse assim poderia ser diferente e tal. Esse exercício é importante. Então, enquanto leitores, você pode fazer qualquer julgamento, você pode falar mal, você pode até fazer julgamentos errados. Enquanto leitores, é um exercício, né? Na vida real é muito diferente. Na vida real, apontar dedo, você tem que ter uma certeza, uma segurança muito grande, meu bem, para você apontar o dedo pro outro, sabe?
Mas na literatura, essa função tá liberada. Então a gente lá tem tentado encontrar isso e não tem como a gente gostar da Agnes, tá? Não tem como a mãe dessas crianças, não tem como. Eu brinquei que o tempo todo nesse livro, a primeira coisa que passa na minha cabeça é boletim de ocorrência e conselho tutelar. Boletim de ocorrência e conselho tutelar. É tudo que passa na minha cabeça quando eu leio esse livro. Julinha. Vou tentar conversar com vocês sobre os outros livros que o próprio Shug Ben, o Douglas Stuart indica como outras referências que dialoguem com essa leitura. E a maioria vão discutir sobre a questão de sexualidade mesmo. Alguns eu tenho interesse, outros não. Eu vou deixar depois o link dos que eu me interessei. Para quem quiser ver todos, tem lá no site do CEFS 95 ou dentro do nosso grupo do Telegram. Eu botei o link de todos, até os de inglês mesmo. Que mais? Acho que era isso. Eu falei pra vocês que tem uma playlist, acho que eu falei, não sei. Tem uma playlist de músicas de Glasgow. Eu tava indo trabalhar, eu botei pra ouvir, indo pro trabalho. Bem legal. Mas amanhã também eu quero falar sobre a próxima leitura, que vai ser Pachinko, que alguns já começaram. Até. Gente, duas coisinhas que eu esqueci de falar, que eu queria falar sobre o Shug, né? Essa foto aqui é foto dele mesmo. Não sei se é ele, deixa eu ver se fala aqui. Mas a foto faz parte do acervo do autor, tá? Então foi ele que tirou. Não tô dizendo que é ele aqui na foto, eu não sei quem é na foto, mas é do acervo do autor. E, como eu falei pra vocês, muito do que tem aqui é baseado na história de vida do próprio autor. Ele tinha uma mãe que tinha problemas com álcool e ele só tentava sobreviver, né? E ele também teve algumas questões em relação à sexualidade. E ele fala que ele agradece muito pela Escócia, o sistema de educação funcionar muito bem, que foi o que salvou ele, né? Porque ele viveu aquilo com a mãe e a mãe dele morreu aos 16 anos dele, né? Em consequência do vício. E um pouco que eu vi aqui é que ele deixa no Lick, que é o irmão do Shug, algo dele, porque o Lick tem algo ligado à arte. Ele tem uma cartinha de uma escola de arte em que ele foi chamado, aprovado e que parece que ele não vai. Quando ele abre a carta já tem 2 anos. Quando é mostrado pra gente, né? O que foi um traço dele, que ele foi para o Royal College of Art. O próprio traço dele, isso que aconteceu com ele, ele coloca um pouquinho no Lick. Eu não sei pra onde o Lick vai, o que vai acontecer, não tô dando spoiler pra vocês, tá? E uma outra coisa também que eu percebi, que eu falei com as meninas, é que o livro, você percebe claramente como seria um livro adaptável ao cinema. Isso tem a ver por ele mexer com arte, né? E porque eu acabei de descobrir que tava acontecendo alguma coisa, algum planejamento pra virar um show de TV ou um filme mesmo. Então, você lê e você sente que é um livro que facilmente seria adaptável ao cinema. Fácil, você vê o filme acontecendo, toda a cena acontecendo. Essa é a forma de escrita dele. Parece muito que é um roteiro. Roteiro é diferente, né, estruturalmente, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, enfim. Vamos continuar sobre o Clube do Livro da Dua Lipa. Gente, hoje é 11 de agosto. Eu comecei dia 23 de julho a ler esse livro, tá? E eu tô em 60 e poucos %. Eu queria ter lido um pouco mais hoje pra conversar com vocês sobre, mas a gente tá num momento, sabe aquela sensação de assim, estamos no passeio do parque. Ah, não acredito, esse passeio do parque não vai durar muita coisa. É a sensação que eu tô aqui nesse livro agora, sabe? E como eu comentei com vocês, eu vou até abrir aqui a aba do CEFS 95
pra gente falar sobre o material que ela fornece. E também eu queria falar sobre os livros que o autor comentou. Então, lá na parte do Chegue Bem, o Douglas Stewart, ele recomendou alguns livros. Quais desses me interessaram? O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Eu tenho até ele aqui, e esse me interessou muito. Eu queria muito ler. Como eu falei para vocês, ele não vai colocar aqui o foco nessa Glasgow proletariada e que via seus sindicatos caindo. Ele vai colocar o foco nesses livros extras para ler realmente na questão da sexualidade, tá? Então, a gente tem James Baldwin, o Quarto de Giovanni, esse eu queria ler. O outro que eu fico com vontade de ler, mas que eu não achei em português, foi... Ah, não, mentira, eu achei em português, mas não achei edição disponível. Foi Maurice, do E.M. Foster, né? Um que eu tenho aqui, que é do Edouard Louis, que tá ganhando um hype. Gente, tá vendo o pé da minha filha aqui, ó. Ela tá arrancando a minha. Que tá ganhando um hype absurdo agora, que é O Fim de Ed. O Edouard Louis, né? Ele tem um outro livro dele aqui também, chamado Desabamento. Esse eu tenho aqui, tá esgotado. Mas fala de um menino jovem que passou pelas coisas, por exemplo, que o Shug passou em relação à sexualidade. Uma criança, na verdade, né? Então, esse eu queria ver. Qual foi o outro que eu queria ver? Ah, esse aqui, ó. Foster. Ele só tem em inglês. Mas eu queria, porque ela tem um outro livro, que é Pequenas Coisas Como Essas. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Que é um livro que eu tenho até no Kindle, ele. E que eu sou curiosa pra ler. Não acho que vai ser nada assim, uau! Mas sou curiosa pra ler. E tinha mais algum que ele indicou que eu fiquei com vontade? Não, acho que não. Acho que foram só esses mesmo. Mas ele indica mais. Quem tá lá no grupo do Telegram, eu coloco o link de todos. Eu discuto qual que eu queria ou não, qual que alguém teria interesse ou não. E vocês contribuem também. E até o pessoal comentou sobre filmes, na temática do livro, enfim. E que mais? Ah, tem uma parte, muito bom. Tem uma parte em que o capítulo 3, Shug vai cantar a música da Whitney Houston. Aí o pessoal mandou lá o vídeo da Whitney Houston cantando. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, da parte de Shug, no próximo vlog eu vou finalizar, falar a minha impressão final pra vocês, o que eu achei, se é um livro que vale a pena ou não. Eu acho que vale a pena. Como eu falei pra vocês, uma das coisas mágicas da literatura é te aproximar de temas que você não tem contato. E eu estou falando do ponto de vista pessoal, tá? Eu não tenho contato com a realidade social e financeira dessas pessoas aqui. E que isso aqui dialoga muito com a autobiografia do próprio autor, tá? O próprio autor. Eu tinha que ler pra vocês aqui esse resumo. Dialoga muito. E essa questão da sexualidade também é algo que eu não convivo no dia a dia. Por mais que eu tenha amigos que são homoafetivos, eu não vivo com eles essa discussão do que eles sentem, preconceito que eles passam. Não vivo isso. Então, o mágico da literatura é a possibilidade de transportar para outras vivências, outras existências e te gerar algum grau de empatia. Estar na pele do outro é impossível. A pele que você habita é a sua e ela é única. Então, você nunca vai saber realmente o que é estar na pele do outro. Eu nunca vou saber o que é realmente estar na pele dessas pessoas aqui. Mas, a mágica da literatura é essa, né? Por isso que eu acho importante a gente também ler livros contemporâneos, senão a gente não discute temas que são próximos nossos do dia a dia e a gente... não é que a única forma de enxergar o outro através da literatura de forma nenhuma, mas é um mecanismo interessante de enxergar o outro que tá aqui convivendo com vocês. Então, ler livros contemporâneos é uma faca de dois gumes, né? É interessante por isso, mas são livros que, por vezes, você pode se decepcionar.
E é muito normal, gente. É normal se decepcionar com a literatura. Eu não me decepcionei com esse. Esse aqui não vai ser um grande livro que mas ele vai começar com 3,5 estrelas. Eu quero ver o final aqui pra definir se vai ser 3,5 estrelas ou 4, tá? Que é, pra mim, excelente livro. 3 pra baixo, que são livros que, assim, li, ok, entendeu? Mas 3,5 pra cima, pra mim, são livros que, poxa, de alguma forma trouxe algo importante pra mim, ou eu gostei muito da estrutura, ou do tema, sabe? Ou mexeu, ou tem alguma grandiosidade do meu ponto de vista leigo em enxergar aquilo como escrita, estrutura ou tema, enfim. Vamos agora falar sobre outro livro. Esse outro livro eu vou começar. Gente, eu tô fazendo esse vlog aqui sem acabar o livro ainda, porque eu quero dar a oportunidade para vocês entrarem ainda, porque dá tempo. Dá tempo. É um livro muito fluido de ler. E de qualquer forma, tudo fica lá, os áudios para sempre. Então, você pode organizar e entrar no seu tempo. Eu estou fazendo o meu tempo das coisas aqui. Eu comecei dia 23, vai fazer 20 dias que eu tô lendo esse livro, então eu tô lendo no meu ritmo. E a ideia é que eu venho aqui a cada mais ou menos 3 semanas falar. O outro livro, que foi do mês de... Que mês? Tô abrindo aqui. Julho de 2023, do Clube da Dua Lipa, foi Patinco, da Mindy Lee. E eu já li esse livro 2 vezes, inclusive há 2 meses atrás, foi minha segunda leitura. Então eu não vou reler esse livro agora, porque eu acabei de ler esse livro, eu acabei de ler ele. Mas eu vou fazer para o pessoal alguns resumos, porque eu tenho algumas anotações, eu tenho algumas coisas aqui. Então, eu vou tentar passar para o pessoal resumos de algumas partes, não muito detalhados, para a gente poder conversar, para quem for pegar essa leitura agora. Eu amo muito esse livro. Na minha releitura, ele caiu um pouco de estrelas por alguma questão de estrutura e tal. Você pode olhar com uma releitura te dá um outro olhar, né? A primeira leitura, muitas vezes você vai ficar na história. Na segunda, você começa a olhar outras coisas. Mas ainda, acho que é um livro 4,5. 4 ou 4,5, nem lembro mais. Mas é por aí, 4 ou 4,5 pra mim. Então, eu acho excelente livro contemporâneo. E que eu gosto muito de ficção histórica. Eu gosto muito de ficção histórica, que a gente vai pegar isso. A gente vai pegar esse momento da colonização da Coreia pelo Japão. A gente vai pegar esse preconceito que existia dos coreanos, né? Os japoneses em relação aos coreanos. A gente vai pegar aqui, não a formação, tá? Mas o momento em que existe o racha e uma citação da Coreia do Norte, Coreia do Sul. A gente vai pegar a Primeira e Segunda Guerra, sabe? Nossa, a gente vai pegar muita coisa acontecendo aqui. Até de 1910 a 1990, mais ou menos. São uns 80 anos. E a gente acompanha a Sunja, que é a minha personagem feminina preferida da literatura contemporânea, sabe? Então, né, Jujuba? Eu já falei muito esse livro pra ela. Você já tinha nascido quando eu li esse livro, viu, Jujuba? Quando eu reli ele. Pois bem, e eu quero mandar ao pessoal. E sobre esse livro aqui, sobre Patinco, o que é interessante, eu separei algumas coisas aqui, porque ela deixou o material também. No material, existe uma playlist que a própria Mindy Lee fez, que fala sobre irmandade em mulheres. E irmandade é uma coisa muito importante nesse livro, porque a gente tem a Sunja com sua cunhada, que são irmãs de sangue, assim, sabe? Não de sangue, mas de sangue. Vocês entenderam? Então, ela colocou uma playlist bem legal. Tem Destiny Child, I will survival, I won't give up. I will survival, keep on survival. E fala muito sobre mulheres se unindo pra seguir adiante. É um pouco o tema do início desse livro, apesar da música não combinar nada com a época que acontece. Enfim, é uma das poucas músicas que eu reconheci aqui, mas tem outras. E o que eu achei legal é que tinha tem 2 reportagens da Mindy Lee que eu já vi lá, do material de Patinco. Uma, ela falando sobre Patinco. O que é Patinco? Que é esse jogo eletrônico que tem, tipo... É tipo um caça-níquel, gente. E que pode ser manipulado, tá? Tanto que a gente tem os personagens aqui manipulando o jogo de Patinco. E ela fala também sobre como ela teve a ideia de escrever o livro durante a universidade, né? Que ela viu... Deixa eu ver até que eu escrevi aqui. Uma das matérias... Porque, assim, dá em inglês o vídeo. É possível colocar a legenda em inglês. E esse específico eu não consegui colocar a legenda em português. Então eu reescrevi o que ela falou mais ou menos para o pessoal. Porque nem todo mundo fala inglês, né?
enfim. E aí ela fala que uma das matérias ela ouviu a história de um missionário que serviu ao Japão. E lá ele conheceu uma família coreana, na qual o filho de 13 anos tinha se... e no anuário da escola, aqueles livros de turma, sabe? Os seus colegas japoneses tinham escrito frases xenofóbicas e mandado ele, né? Então, isso foi o gatilho para ela pensar em escrever. E ela fala que ela se debruçou em estudar 100 anos da história. E que ela só pôde ter noção realmente das coisas quando ela foi para lá. E que os coreanos não ficam se lamentando, falando, não entendam mal, tá? O que eu vou dizer aqui. Estamos falando de culturas diferentes. Mas que eles não falam muito sobre reparação histórica. Não existe isso. Eles só seguem adiante, sabe? Eu achei isso bem interessante. É uma cultura muito diferente, né, gente? E... Sim, exatamente, Júlia, exatamente. E ela falou que primeiro ela escreveu o manuscrito e que era a história sobre pai e filhos, que era Moisés e Salomão, que são dois personagens aqui. E que achou a história chatíssima, que o primeiro manuscrito foi horrível. Eu gostei muito de entender também o processo de escrita dela, que ela fala que primeiro ela escreve no computador, ela imprime e depois faz adendos à mão. E é o jeito que eu escrevo também. E eu vi que também é o jeito que o Douglas Stuart escreve, que ele mostra até em o Douglas Stuart do Shugben. Ele mostra até um vídeo em que ele pega o primeiro manuscrito de Shugben. E eu achei legal isso, porque eu faço esse mesmo processo. Eu preciso riscar, reescrever. Pô, aí depois ela repassa pro computador. Eu gosto muito de entender o processo de escrita. Eu gosto muito de pensar na estrutura do livro. Vou parar por aqui. Como eu não vou ler Patinco, mas eu vou fazer o resumo pro pessoal, eu vou me propor a ler um dos livros que ela sugere lá. E depois, no próximo vídeo, eu passo pra vocês a lista de todos os livros. Eu já vou fazer isso no grupo do Telegram pro pessoal, a gente já vai conversar. Todas essas reportagens que eu falei, tudo tá lá no Telegram que eu mando pro pessoal. Mas eu vou ler Atos Humanos, da Han Kang. Então, assim que eu acabar esse livro aqui, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder desse pro pessoal e já vou começar o livro da Han Kang. Então, minha expectativa é que no próximo vlog, daqui a 3 semanas, eu tenha acabado esse, já tenha resumido desse pessoal e eu converso com vocês um pouco sobre Atos Humanos da Han Kang. Bem, era isso. Não sei o que mais. Acho que Vou só mais uma vez convidar vocês a entrar no nosso grupo do Telegram. É tudo gratuito, gente. Como eu falei, façam no seu tempo. Os áudios estão lá, tudo estão lá. Ai, cadê sua meia? Essa é a ideia desse primeiro vlog. Vamos ver como é que vai ser a estrutura, se eu vou gostar assim. E a minha ideia é que depois esse vlog saia dos clubes do livro da Dua Lipa, um dia que eu chegar, ficar contemporânea com ela, né? No mesmo time, que eu pare e que vire dos novos. Vai demorar, né? Vai demorar porque eu leio muito mais lento do que vão surgindo os vídeos dela. Mas é isso.